Bom dia, aula de Sociologia. Vamos aqui para a turma, certo? Deixa eu só abrir aqui a turma de Sociologia. É um conteúdo único que dá para juntar as duas turmas, certo? E eu pedi para, na última aula, eu falei sobre os grupos sociais. Agora, quer dizer, eu já tinha falado, já foi assunto de prova, passei para vocês. E aqui eu quero, aqui é justamente sobre ética e, moral. Aí eu quero que copiem isso aqui no caderno, certo? Para a gente começar a fazer as atividades, certo? Ok? Vou dar somente Quem 5 já minutos. fez? Ok? Quem já fez? Quem já fez, fica quietinho aí que eu vou explicar, Eu já certo? fiz, professor. Ótimo. Sinal de que está fazendo as coisas bem direitinho. Certo? Pronto. Então, aula de Sociologia. Aí depois tem a outra. Depois que eu explicar essa, vem a próxima. O próximo assunto. Já fiz, História. professor. Eu já passei esse negócio aí já. Já fiz. Vou explicar agora. Daqui a 5 minutos eu explico para vocês. Professor, esse foi os slides, né? Que o senhor postou lá no Google. Sala de aula. Esse é o primeiro slide. Eu já peguei 2. Ah, já fiz então. Eu já postei, Também já. isso. Aí, Gil, só um minutinho que eu vou achar, viu? 160. 160. Eu vou falar de ética e moral, vai ter exercício no Google Sala de Aula. Um meio assim, né? Deixa eu achar aqui, que eu estou bem pertinho. Só um instante, viu? Essa página. Deixa eu aumentar ali. Pronto. Então, tá aí, Gil. Aí, deixa eu só baixar um pouquinho, porque também já tá bem. Pronto, pode começar. Então, vamos aí, viu? Olha, então vamos lá. Sétimo e oitavo ano. Olha, nós sabemos que essa sociologia ela vai estudar a sociedade, as formas como a sociedade vive, as formas como elas agem, certo? Uma sociedade sempre é diferente da outra, tem uns padrões diferentes da outra, certo? E ela sempre vai ter um grau de organização para que a pessoa possa não ter caos. Quando não tem organização da sociedade, o que tem é caos.
Então, nós temos essa questão dos grupos sociais. Os grupos sociais da família, da escola, da igreja, dos vizinhos, do esporte, do lazer, né? Esporte, lazer, da política e profissional. Então, eles têm um objetivo comum. E aqui entra a ética, certo? A ética, ela vem da palavra grego ethos, que quer dizer caráter, certo? Então, a palavra ética envolve muito caráter. Ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, ou seja, suas ações e comportamentos. Então, quando a pessoa vai, por exemplo, trabalhar, a pessoa tem que ter um padrão de ética, um padrão de comportamento, um padrão de ações. Quando a pessoa vai fazer o concurso público, que ela entra para um... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. Aí, quando a pessoa faz um concurso público, ela entra para o serviço público. O serviço público também tem um código de ética. Se vai trabalhar numa empresa ou numa multinacional, ela também vai, ela também vai seguir o padrão, o código de ética daquela empresa, certo? E se a pessoa não tiver de acordo com até os políticos, que a gente, de vez em quando eles veem o político, está na comissão de ética, está na comissão de ética, não sei o quê, ele vai ser julgado na comissão de ética, porque toda empresa, seja ela pública ou privada, todo trabalho, seja ele público ou privado, tem um certo grau de comportamento. As pessoas não podem estar de todo jeito, né? A pessoa não pode estar... Aí a pessoa não pode estar fazendo de todo jeito, agredindo todo mundo, certo? Falando o que quer, soltando fake news, falando da empresa. É tanto que as pessoas que faltam de ética, a pessoa pegar e trabalhar na empresa, tá falando dela, não sei o quê, né? Aí tem até essa ideia desse comportamento, ok? Então, nós temos aqui sobre a origem da palavra ética. Então, numa prova, eu poderia perguntar qual é a origem da palavra ética? Aí pode ser caráter, pode ser ação, pode ser o quê, aí tal, e vocês vão lembrar que é caráter, aí é do grego, ethos, certo? Ela fala de ações e de comportamento das pessoas, do modo de como agir, certo? Existem os códigos de ética de toda e qualquer empresa. Aí, a moral, certo? A moral é uma variante de ethos, era a, é, é uma variante de ethos, certo? Da palavra que a gente acabou de ver. Ela significa costume. Tem um errozinho aqui. A palavra ethos significa costume. E pode ser aplicada a uma sociedade, certo? Então, também significa um costume, certo? Mas ela vem, então, de uma derivação. Ela é aplicada a uma sociedade. O termo latino de ethos é mores. E mores é de onde retiramos a palavra moral, certo? Mores é latim e ethos é grego. Ethos é ética, certo? E mores é moral. E você não tem moral para falar dessas coisas, porque você não dá exemplo, viu? A pessoa não tem exemplo, não tem a ideia da pessoa pegar é, a pessoa pegar e falar aquilo com moral. Ela não tem a, a ela não tem ela não tem a ela não tem exemplo para dizer que outra pessoa não pode falar, entendeu? A ética é o comportamento individual, certo? E refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. Então, quando eu digo assim, não roube, se roubar, tal, não minta. Então, esse é um código de ética.
viu? Que vai ser para um comportamento individual, refletido em uma pessoa base em um código de ética. Esse código de ética só reflete, realmente eu não posso mentir, realmente eu não posso roubar, certo? E não só de comportamento, do comportamento em si, né, e outra coisa, mas da conduta. E essa conduta tem que ter aplicabilidade geral, tem que ser todo mundo fazendo a mesma coisa. Imagina se todo mundo fosse ladrão, como é que seria o mundo, né? Imagina se todo mundo fosse mentiroso, como é que seria, quem falasse a verdade seria diferente. E é chamado de ética o campo da filosofia. Então, entra a ética, tanto está na filosofia quanto na sociologia, que vai se dedicar a entender e a refletir as ações humanas, que são as ações morais, e classificar como certo ou errado. Então, roubar é certo ou errado? Hein, João? Errado. Errado. Mentir é certo ou errado? Errado. 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 Muito bem. Porque, no caso, se o código de ética for a Bíblia Sagrada, tanto faz uma mentira quanto um assassinato, é o mesmo pecado. Certo? Não tem pecado pequeno, é pecado grande. Sim. Se a pessoa, por exemplo, no serviço, ela agiu mal contra outra pessoa, ela feriu o código de ética, ela espancou uma pessoa, a pessoa estava estressada, aí ela foi e agiu errado com outra pessoa. Então, ela está ali, né, numa ação errada, certo? A ação moral dela é errada. Por exemplo, aquele homem do iFood lá que sofreu preconceito e racismo. O rapaz era esquizofrênico. Aí passou até no jornal todinho, passou nas redes sociais. Aí a atitude dele é certa, foi certa, foi errada. É claro que foi errado, Foi né? errado. Mas é porque ele era. Uhum. Aí, mas é porque ele era esquizofrênico, não sei o quê. Aí os psicólogos disseram que ele não estava em, em surto, né? Ele não Professor, estava surtado. Então ele sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Então, nessa classificação de atitudes certas ou erradas, ou as ações morais certas ou erradas, podemos dizer que a ética é uma espécie de filosofia moral, certo? É, então, nós temos essa questão da. Aí, essa questão da filosofia moral, viu? Então, a ética, ela está tanto no campo da filosofia, quanto no campo da sociologia. Quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão estudar também filosofia. Aí, aqui, a gente está estudando as partes da sociologia, e eles, quando vai mesclar um pouco com filosofia, no caso da ética e moral. Aí vem a questão da moral. A moral é, por sua vez, hum, certo. É para Muito copiar bem. isso, professor? Do quê? Da moral? Sobre moral? É para copiar isso? Hã? Esse era É para para já ter copiar. copiado, faz tempo. Ah, Já tá. faz mais de 2 semanas que eu mandei copiar. Está lá no sala de aula. Aí, enquanto eu estou explicando, eu vou copiando, viu? Aí, vamos aqui, ó. No caso de amoral, certo? Amoral, essa palavra com A na frente, quer dizer sem moral.
moral é o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em tempos determinados. E nós sabemos que a moral ela vai mudando constantemente de acordo com os hábitos sociais. Eles são renovados periodicamente, de acordo com o local em que são observados. Então, por exemplo, se uma pessoa do século XVIII viesse hoje aqui, né, ela ressuscitasse e viesse aqui, ela, ela, ela ficaria horrorizada com a roupa das meninas, né? Porque no século XVIII, XIX, as roupas eram totalmente diferentes, aliás. Era Arthur, aí tu copia aí. Diz, Arthur. Eu Bom vou dia, terminar de copiar no caderno, aí eu copio no chat. Tá bom, então. Aí, é, aí no caso da pessoa que, se ela viesse do século XVIII, XIX para cá, para o século atual, ela ia ficar horrorizada. A roupa das pessoas, as roupas das mulheres, principalmente, mudou bastante. A questão do carro, do automóvel, né, da telecomunicação, do celular. Imagina uma pessoa que viesse desse século, imaginasse a gente está tendo aula assim. Nas aulas era no giz, né? Naquelas cadeiras juntinhas que sempre aparecem nos filmes. Então, nós temos aí essa questão, os hábitos mudaram, né? As pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm o costume de tomar três banhos por dia. Na França, se toma um banho por dia. E olhe lá, certo? É, então, nós temos lá um costume, né? Um hábito, certo? Então, esse hábito pode mudar, certo? Ok? Então, esse é moral, ok? É o hábito ou costume de um. Então, nós temos aí, muito bem, a esquizofrenia do rapaz, a doença mental, que os principais sintomas consistem em alucinações e delírios. Então, olhem, nessa questão de moral e ética, certo? Vamos encerrando a história, eu acho que não mais tem, ó. Exemplo de ética, respeitar as leis que sejam justas, certo? Procurar agir com justiça, não se apropriar indevidamente do que é seu, certo? É, é, aí, e não prejudicar os outros, respeitar o convívio social. Então, nos códigos de éticas tem sempre esses exemplos aqui, viu? Então, nós temos essa questão de se apropriar indevidamente, certo? Ou seja, roubar, né? Procurar um juiz. É tão bonito quando a pessoa diz assim, uma pessoa esqueceu, perdeu uma carteira e a outra pessoa devolveu um documento com, com, com documentos, com dinheiro, com tudo, né? Quando a pessoa respeita as leis, né? As leis ambientais, todas as leis que nós temos, né? A lei contra a violência contra a mulher, então nós temos toda a sociedade vive uma maravilha e não prejudicar os outros. Tem vizinho que gosta de prejudicar os outros, tem a coleguinha da escola que gosta de prejudicar os outros, certo? Tem gente que não sabe conviver no social. é Aí, verdade. faz caso aqui, eu não estou dizendo a pessoa pegou, a turma fez uma bagunça e uma pessoa pegar e ficar encobrindo. Mas isso não é para acontecer, não. Aí, se a pessoa, ao diretor chega, quem foi que aconteceu e tal, e alguém vai lá, essa questão, ela tem que ser, ela tem que ser, ela tem que ser enunciada para se ajudar, para se amoldar as condutas da moral, certo?
Então, por exemplo, a pessoa fechou a escola, fechou a dele. Então, aí a diretora da ISA chega lá e pergunta, quem foi que fechou? Aí todo mundo fica quieto. Mas uma pessoa, não, foi fulano. Então, ele aí não prejudicou o outro. Ele somente agiu com justiça. Ele, ali, para não prejudicar os outros, né, que a diretoria da suspensão da turma, um exemplo, né? Aí a pessoa pegou e disse, não, né? Aconteceu assim, assim, assim. Aí ela, do senso de justiça, ela vai ter a punição daquele feito, né? É, e vai pegar e ajudar a outras pessoas a, a ver que tem que respeitar e o convívio social e não pode prejudicar os outros, tá certo? Então, nós temos aí exemplos de ética e, exemplos de ética e de moral, a gente sabe que é o costume. Então, partindo para outro. Aí no chat, Arthur está digitando, quem não digitou, quem não botou caderno em dia já sai, viu? Vamos então para o próximo material, que é justamente sobre os autores, fatos sociais. Isso é para copiar, professor? Então, você vai botar o título da aula de hoje também, né? Dessa aula e da próxima. E das próximas. Sociologia, Augusto Comte, Emile Durkheim e Max Weber. Viu? Coloque aí. Agora, isso aí é para todo mundo escrever. Viu? 2 minutinhos. Então, Augusto Comte, Emile Durkheim e Max Weber. Alguém já escutou sobre ele? Já ouviu falar? Ninguém, né? Então, olha, Augusto Comte, ele era o ministro do século XIX, viu? Emile Durkheim e Max Weber são sociólogos, são cientistas, sociólogos. Então, nós temos aqui essa questão sobre isso. Aí nós vamos ver o que cada um fez, o que cada um falou. E aqui, ó, por exemplo, Augusto Comte, ele que criou o termo sociologia, aqui da Organização da Filosofia Positivista, em 1839. Ele queria que a sociedade estudasse de forma aprofundada os movimentos da sociedade passada, para se entender o presente, e inclusive para imaginar o futuro da sociedade. Então, Augusto Comte nasceu em 1738 e faleceu em 1857. Então, ele viveu 59 anos. 59. Então, nós temos aí o homem que vai inventar o termo sociologia, o estudo da sociedade. Né? Aí vamos para o Emile Durkheim. Sim, aí era positivista. O positivismo, eles eram baseados no iluminismo. O iluminismo, ele é, como já está dizendo, a iluminação da sociedade. E o lema, nós temos... Oi? Professor, é para copiar esses negócios aí? Oi? É para copiar esses negócios aí? Não, eu vou explicar. Era só para copiar o título lá em cima. Já copiou? Ah, tá certo, já. Pronto. Aí, o título, porque na outra aula eu vou pedir para copiar, viu?
Ô, Aí, olha, professor, Augusto Comte, ele criou o termo professor, sociologia, né? Então, oi. Isaac do sexto ano tá pedindo para lhe avisar que a professora Gil tá lhe chamando. Ah, tá. É, né? Obrigado, Yasmin. De nada, Obrigado, Yasmin, viu? de nada. Aí, Augusto Comte, ele criou o termo sociologia a partir do curso de organização de filosofia positiva. Lembrar sobre o iluminismo, que o iluminismo ele era um movimento filosófico e do século XIX. E ele vai influenciar muito a sociedade. E a nossa bandeira, o Ordem e Progresso, ele era um dos temas do iluminismo, viu? Então, o termo Ordem e Progresso da nossa bandeira, ele é ele era um dos lemas essa questão do progresso, certo? Ele é uma, uma referência ao iluminismo. Então, nós temos aqui a questão do Augusto Comte, ele era francês, viu? Aí vem Émile Durkheim. Émile Durkheim também era francês. Ele era sociólogo, nasceu em 1858 e faleceu em 1917. Foi aí que ele deu à sociologia a ideia de ciência, deu a reputação como a ciência. E foi o principal trabalho como ciência. Nós sabemos que tudo deve ser observado, deve ser analisado para que não possa surgir assim nenhuma na análise, né, análise de observação, a pessoa não é para copiar não, Ivone. Aí o Emily Durkheim, ele então deu essa ideia de sociologia como ciência. Aí essa ideia fez com que a sociologia pudesse se desenvolver. Mas como ciência, a pessoa tem que ser técnica, sem, 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 sem o subjetivo, certo? Sem o subjetivo. Então, não pode essa questão do objetivo do trabalho científico. Então, você tem que pegar, ser o mais exemplo possível numa, 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 numa questão de análise científica. Então, é a partir desse pensamento que a sociologia tem formato mais técnico, sabendo o que e como ela iria buscar na sociedade. Com métodos próprios, a sociologia deixou de ser apenas uma ideia e ganhou status de ciência. E uma das principais coisas que ele fez foi propor regras de observação, como eu já disse, e de procedimento de investigação, que fizesse com que a sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais de maneira semelhante. Aí, semelhante ao que faz a biologia quando olha para uma célula, por exemplo. Então, nós temos aí essa questão de Emile Durkheim. Então, estudamos sobre Augusto Comte, que é o início da filosofia, da sociologia, e Emile Durkheim, certo? Que vai trazer ela para a questão da ciência. E ele vai falar, então, Emile Durkheim, vai falar sobre os fatos sociais. Aí, lê para mim aí, Joãozinho, por favor. João Eu? Vitor, lê aí. Opa, Sim, do certo. oitavo. O que são fatos sociais?
Mas Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais, como os crimes, os suicídios, a família, a escola, as leis, poderiam ser observados como coisas, objetos, pois assim seria mais fácil de estudá-los. Então, o que ele fez? Propôs algumas das regras que identificam que tipo de fenômeno poderia ser estudado pela sociologia. A esses fenômenos que poderiam ser estudados por uma ciência da sociedade. Ele denominou de fatos sociais. Então, tudo que é relacionado à sociedade, esses fenômenos que podem ser estudados são chamados fatos sociais, viu? Então, uma família, a escola, as leis, os crimes, certo? São chamados fatos sociais. Então, o Durkheim, ele disse que esses fatos sociais, esses acontecimentos sociais, poderiam ser observados como coisas. E assim seria bem mais fácil de estudar, de ficar, certo? E aí ele fez essas regras, ele botou regras que identificavam o tipo de fenômeno que poderia ser estudado pela sociologia, certo? Então, esses são os fenômenos de fatos sociais. Aí a gente vai às características dos sociais. Ivone, lê aí para mim. Tá. Características dos fatos sociais. E as características dos fatos sociais são coletivo ou geral. Significa que o fenômeno é comum a todos os membros de um grupo, exterior a um indivíduo. Ele acontece independente da vontade individual, coercitivo. Os indivíduos são obrigados a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo. Para Durkheim, a sociedade só pode ser entendida pela própria sociedade. As ações das pessoas não acontecem por acaso. A sociedade, as influências, o homem, as influências, o homem é produto As do meio. influencia. Aí no caso é o verbo. Continue. Acabou. O homem é produto do meio. Faltou Eu já dizer falei. isso. O homem é produto do meio. Ok, então os fatos sociais, as características. Então, os fatos são aquilo que eu posso observar na sociedade. Existe o fato coletivo geral, que vai ser comum a todos, do grupo, e o exterior ao indivíduo, ele acontece independente da vontade individual, e o coercivo, que são quando o indivíduo é obrigado a seguir o comportamento estabelecido pelo grupo, certo? Especialmente nas igrejas, certo? Igreja, na polícia, tal. Aí, se você não fizer ali, você sai da linha, né? Você sai do grupo, né? Então, tem muita igreja, tem as tradições, tem as regras. Se você não fizer toda aquela regra, aí é chamado de social coercitivo. Você é obrigado a sair daquela situação, certo? Sair daquele grupo. Então, esses são os fatos sociais. Viu? Na próxima aula, a gente estuda Max Weber e vai dar Max Weber e e as outras características da sociologia, tá bom? Então, não vai ter aula em inglês, certo? Aí, eu Professor, a história daqui a pouco. professor, Oi. tem slide no Google Sala de Aula, né? Tem esses lá no Google, viu? Esses lá no Google, eu já botei faz desde sábado. Aí, pronto, deixa eu ver quem tá aqui na sala. Yamin, Gabi, Jair, João Vitor, Isa, aí, Marcos, Jonathan, David, Gabriel, Gabi e Yamin, ok? Então é isso. Tchau vocês até a aula no ano. Já deu, tchau. Marconildo, Oi. o senhor mandou os horários lá no grupo? Com certeza. Deixa eu vou dar uma olhada.
Professor, Ah, você tchau, pode turma. mandar de novo, é que como eu saí do grupo, ficou apagado pra mim. Certo, vou mandar de volta, viu? Vou mandar de volta. Tá bom. O senhor mandou Tá, de que horas? tchau. Checa aí. Tchau.